Bom dia, alunos do oitavo ano. Nossa aula de matemática de hoje, iremos iniciar o capítulo 2, construções geométricas e lugares geométricos. Isso. O objetivo é fazer construções geométricas utilizando instrumentos de desenho, construir segmentos congruentes, retas paralelas e retas perpendiculares com régua e compasso, construir ângulos com o transferidor, conceituar e construir lugares geométricos, circunferência, mediatriz, bissetriz, par de retas paralelas. Aplicar os lugares geométricos estudados na resolução de problemas. Construir, ler e interpretar gráficos de setores. Resolver problemas envolvendo porcentagem. Então, são os objetivos. Então, o conceito de geometria, então, construções geométricas, a ideia e os conceitos da geometria relacionados a reta e ângulos estão entre os conhecimentos matemáticos mais antigos da humanidade, como indica algumas tabletas e argilas dos sumérios, alguns papiros egípcios e documentos escritos em grego e romano. Retas e ângulos também aparecem nas artes plásticas, seja em pinturas antigas, seja em obras contemporâneas, como das grandes mestres abstracionistas, a obra do artista Vassili reproduziu abaixo, no caso seria essa obra aqui ao lado, gente, ó. Ela não está abaixo, é um exemplo de aplicação desse conceito da arte plástica. A preocupação em organizar todo o conhecimento geométrico acumulado começou com os gregos. Eles transformaram a geometria, que resolvia cada caso particular, em uma geometria que tratava das propriedades da figura de maneira generalizada. Como é estudado em anos anteriores, ponto, reta e plano são noções primitivas, isto é, são aceitas em definições. Para dar continuidade ao nosso estudo, vamos rever alguns conceitos referentes a esses elementos geométricos. Então, nós temos aqui parte da reta. Então, vamos fazer uma definição de uma reta. Uma reta é uma linha qualquer, onde ela nem tem um início e onde ela nem tem um fim. Isso se chama reta. A partir do momento que eu estabeleço nessa reta um ponto qualquer, imaginamos o ponto A, onde nessa própria reta vai surgir uma outra reta, ou para a direita ou para a esquerda, ó. Então, aqui seria uma semi-reta. Aí, a partir do momento que nessa reta eu estabeleço ponto A, e bem aqui será o B, o A. Então, quando eu ligo A a B, ela deixa de ser uma reta, ela deixa de ser uma semi-reta e passa a ser um segmento de reta. Então, vamos observar aqui nessa reta. Quando eu coloco ela dessa flecha a essa flecha aqui, a esta reta, aqui se chama uma reta. Quando eu digo partindo do ponto A rumo ao oposto, ó, então ela é uma semi-reta. Do A rumo à direita, ela é outra semi-reta. A partir do momento que eu estabeleço do A ao C, é um segmento. Do A ao B é um segmento. Imaginamos, do B ao C é um segmento. Então, vamos compreender. Uma reta, ela nem tem um início e nem tem um final. Uma semi-reta, ela parte de um ponto qualquer com direção
também sem final. E o segmento, ela tem um início e tem um fim. Então, no conceito de semi-retas, nós temos o quê? Uma semi-reta. A semi-reta AB, de origem A, ó, semi-reta AB, de origem A, que é a origem, de onde ela parte, onde ela surgiu. É isso, ó, aqui, ó, bem no A. Que passa por B, está pintado de verde, ou seja, do A, deste A até nessa flecha, ela é verde. São o quê? São semi-reta. As semi-retas AB e AC são opostas, ou seja, do A rumo ao B e do A rumo ao C são duas semi-retas opostas. É tanto que uma é verde e outra é vermelha, ó, observando aí. Tem a mesma origem, que é a origem ao ponto A, e estão na mesma reta R. Já o segmento, vamos entender o conceito de segmento. A parte pintada de azul é o segmento de reta PQ, de extremidade P e Q, formado pelos pontos P e Q e por todos os demais pontos da reta S que estão entre P e Q. Então, vamos aqui para o desenho. Então, no desenho, nós estamos observando o quê? A partir do P até o Q, isso aqui se chama um segmento de reta em uma reta S. Pronto, aqui a reta S. Então, dentro dessa reta S, surgiu um segmento. Então, para mim compreender um segmento, é o quê? Ele parte de um ponto qualquer, aqui o ponto P, até um outro ponto qualquer, um ponto Q. É diferente da semi-reta. A semi-reta, ela parte de um ponto. Ela não tem fim. O segmento tem um início e tem um final. Aqui, os segmentos. Ó, observa, continuando aqui. Os segmentos X, Y, XZ são consecutivos, porque tem uma determinada, uma extremidade comum no ponto Y. Ó. Então, consecutivo, consequência, não é isso? Ó, partindo do ponto Y ao Z, do ponto Y ao X. Já os segmentos MN, é o vermelhinho, P, Q, são colineares, pois estão na mesma reta, ou seja, são dois segmentos que ocupam a mesma reta, aí, ó, na mesma posição. Já que os segmentos C, D e B, BA, BA, têm o mesmo comprimento, ou seja, esse tamanho do C ao D é o mesmo tamanho do A ao B. São segmentos congruentes. O que seriam esses congruentes? São a mesma medida, não é isso? Então, nós indicamos AB congruente de CD. Agora, observe a figura. O ponto Q, o ponto Q divide o P e o R em dois segmentos, ou seja, dois segmentos congruentes. Isso porque PQ e QR, o ponto Q é o ponto médio, ou seja, o médio porque essa distância é a mesma distância para cá, não é isso? Então, são dois segmentos. Construir um segmento, então, os materiais é usado um lápis com régua, não é isso? Ó, e um compasso. Então, o segmento de reta daqui, uma reta qualquer, então, do ponto A ao ponto B, formou um segmento. Então, tanto centímetro. Com a régua, traçamos uma reta, ré qualquer, sobre ela marcamos um ponto C. Pronto. Com um ponta seca de compasso A,
abrimos o compasso até o ponto B. Então, aqui teremos a medida de A a B. Com a ponta seca do compasso, em C, ó, a ponta seca do compasso é aquela ponta que tem o ferro, não é onde tem o lápis. E a abertura igual a B, traçamos um arco. É isso, ó. Então, marcamos a reta R, o ponto D. Já os pontos B, aliás, C e D, e todos os pontos da reta R estão em C e D, ou seja, nessa reta qualquer aqui, C e D, forma o segmento C e D. Ele é congruente A e B, ou seja, A e B, imaginamos uma reta A e B, e uma outra reta C e D. Então, congruência, não é isso? Nessa construção, o segmento CD é congruente ao segmento AB. Então, CD é congruente, que é o sinal. Então, esse traço em cima, gente, ele forma a definição de segmento. Não pode esquecer este traço, não, viu? Pois ambos têm a mesma medida dado pela abertura do compasso. Ou seja, pegamos um compasso e fizemos duas medidas, medida AB e medida CD. Então, isso são congruentes, porque têm medidas iguais. Posição da reta. Aqui também vamos rever alguns conceitos referentes à reta. Então, aqui, com a face, cada face do dado sugere uma parte de um plano. Um plano é indicado por letras gregas minúsculas, que é uma alfa, beta, não é isso? As retas, as retas R e S, que é o R, o azul, e o S, o vermelho, tem só um ponto em comum. Qual é o ponto comum dele? É o ponto A, ó. Aqui o ponto A, bem nesse. Não é isso? E estão em um mesmo plano de beta. Dizemos que as retas R e S são concorrentes, indicado R vezes S. Então, concorrente porque ela se cruza em um ponto, ó. E outra coisa, ela aqui também está formando o ângulo de 90 graus, ó. 90 graus aqui. Então, se eu fizer uma circunferência aqui, essa circunferência dá 360 graus. E se eu dividir 360 graus em 4, vai dar 90, 90, 90 e 90. Não é isso? Agora aqui as retas R e T não têm pontos em comum, ou seja, ela aqui, ó, vou tirar daqui do meio. Pronto, ela não tem um ponto comum. O que seria este ponto comum? É o ponto onde ela se cruza, como aqui nessa primeira aqui, o ponto A, onde cruza a R e a S. Já essa aqui não tem nenhum ponto que vai cruzar ninguém, ó. Então, ela aqui, o ponto que se cruza, formando o ângulo de 90 graus aqui, são retas concorrentes. Já esta aqui, como ela não se encontra em momento nenhum, elas são retas paralelas, ou seja, as retas R e T não têm pontos em comum e estão em um mesmo plano, Y. Dizemos que as retas R e T são paralelas, indicadas R paralela ao T. Ó. Então, o que são paralelos? Nós observamos numa construção de uma casa. Os caibros, onde estão as ripas, são paralelos um ao outro. Jamais eles vão se cruzar em algum ponto. Já as ripas com os caibros, eles são o quê? Concorrente, porque elas estão se cruzando num ponto. É isso onde é pregado o prego na ripa sobre o caibo. Duas retas de um plano são coincidentes quando tem todos os pontos em comum indicado
Indicamos que as retas C e D são concorrentes, ó, coincidente por C, D. Dado duas retas, ST, caso não existe um plano, que as contém, chamamos S e T de retas reversas. Então, observa aqui, uma reversa, ó. Duas retas reversas não têm ponto em comum, nem estão em um mesmo plano, ou seja, ó, ela aqui, a reta verde, ela está vertical, e a reta S vermelha aqui está horizontal. Então, ela não tem nenhum ponto comum em nada, não é isso? E não estão na mesma posição. Quando elas duas são horizontal ou as duas são verticais, elas são paralelas. Quando elas não são nem horizontal e nem vertical, estão em posição diferente, elas são retas reversas. Para que duas retas sejam paralelas ou concorrentes, ela deve necessariamente estar em um mesmo plano, isto é, deve existir um plano que as contenha. Nesse caso, dizemos que elas são retas coplanares. Retas coplanares é quando elas, elas são paralelas, são correntes e necessariamente elas estão no mesmo plano, é isso? Construindo retas paralelas com régua e compasso. Então, retas paralelas, considerando uma reta R e um ponto P, não pertencente a R, vamos construir, com auxílio de uma régua e compasso, uma reta paralela à reta R e que passe pelo ponto P. Então, aqui, com a ponta seca do compasso, essa ponta seca, você vai deixar ela fixa no canto, é isso, é o ponto vermelho aqui, o P, traçamos um arco que corta a reta R, aqui a reta R, é isso, ó. Então, onde ela cortar nessa reta, então vai marcar o ponto M, com a mesma abertura, P e M, e ponto seco do compasso em M, olha isso, ó. Traçamos um arco que corta a reta R, obtendo o ponto R. Então, observamos o quê? Que estas medidas daqui, aqui, é a mesma medida de P, de M a R, dentro da reta. Com a mesma abertura, R, P, MR, e o ponto seco do compasso em R, ó, em R, é isso. Traçamos um arco que corta o primeiro arco. Pronto, passamos, aí já cortamos aqui. Então, se eu pegasse esse arco, fizesse aqui, esse traço ia passar em cima desse ponto aqui, para ele fazer uma circunferência, onde eu pegava esse outro também, então ele ia passar também nesse ponto, ou seja, essa medida de P a Q é a mesma medida de Q a R. Com a régua traçamos as retas, ó, é isso. Essas retas são o quê? São paralelas, não é isso? Então, a reta M, a lilás, ela é paralela à reta P. Observamos que P e M, N, R, R, Q e Q e P têm a mesma medida em que a abertura PM do compasso. Então, a figura PMRQ é um losango. Então, se eu juntar essas medidas, ó, com os lados opostos de um losango, são paralelos, ou seja, a reta o segmento que forma P e M é paralelo ao Q, o R. O segmento da reta MR é paralelo ao segmento da reta P e Q. Nossa atividade, vocês irão resolver as questões 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, da página 42 e 43, seguindo
as questões 8 e 10, da página 44 e 45, e as questões 11 e 3, da página 46, é isso? Então, tenha uma boa aula, bom estudo, até a próxima para a correção.